E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos para o nosso primeiro podcast do quarto do colecionador. Quem vai apresentar vai ser eu, Renato Clemente, e a minha esposa. Sinara. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, pessoal, a gente vai comentar o filme, acabamos de assistir aqui, Superação, o Milagre da Fé, de 2019. Já vai deixando o seu like, compartilhe. Só para avisar, esse vídeo contém muitos spoilers, então eu recomendo você ver o filme e depois voltar para cá. Chama a vinheta! Então, pessoal, eu vou comentar os atores desse filme. Kristen Metz, que interpretou a mãe, é a personagem Joyce Smith, que ela fez mais séries de TV, né? E é mais conhecida pelo papel como Kate Parsons na série This Is Us e também em American Horror Story Freak Show. E também ela é cantora numa banda chamada Kristen and Vapors. Ator George Lucas, que faz o pai, né? Personagem Brian Smith. Ele já fez em 1993 o filme Vivos, em 2001 Uma Mente Brilhante, em 2003 ele fez Hulk, em 2006 ele fez Poseidon, o remake. Ator Topher Grace, que fez o pastor, é o personagem Jason. E de 98 até 2006 ele fez aquela série dos anos 70, Ed's Everton Show, que ele fez o Eric Foreman. Em 2007 ele fez Homem-Aranha 3, ele fez o vilão. Em 2014 ele fez Interstellar. Em 2019 ele fez aquela série Black Mirror. Agora eu vou falar do ator Dennis Haysbert, Dr. Garrett. Ele fez o presidente dos Estados Unidos, Emmett Palmer, de 2001 a 2010 naquela série 24 Horas. Ele fez o filme Longe do Paraíso, de 2002, o Sin City 2, em 2013, a Torre Negra, de 2017, e a série de televisão A Unidade, de 2006 a 2009. Agora eu vou falar do ator Sam Raimi, Dr. Ente. É aquele médico que ele atende o menino já no hospital. Ele fez a série House, a série Dexter e True Blood. Ele fez em True Blood, aquela série de vampiro. Ele fez o dono do bar lá. Tinha um bar lá, lembra? O ator Aiken Colton, o bombeiro que salvou o menino. O Tommen Shine. De 2016 a 2018 ele fez Luke Cage na Netflix. E em 2023 ele fez Alerta Máximo. Ele fez série de televisão Lei e Ordem, a série Evil e Criminal Minds. O ator que fez o menininho é o Marcel Ruiz. Ele fez o John Smith. Ele fez mais séries de TV, né? São duas séries que eu nem conheço aqui. One Day and the Time e Snowfall. Agora vamos falar um pouco da diretora. Roshani Dawson é uma atriz americana. Ela ficou conhecida pela personagem Elana Torres da série de televisão Star Trek Voyager. Ela também interpretou, ela fez um personagem na série SOS Malibu. Ela fez sua estreia como diretora em Jornada nas Estrelas Voyager. E também dirigiu
a série da Jornada nas Estrelas Enterprise e também Jovens Bruxas. Ela também é escritora de uma trilogia chamada Tenebreia. Bom, pessoal, agora vamos comentar um pouco do filme, né? Vou chamar minha esposa para comentar comigo aqui. É um menino, né? Esse filme é baseado numa história real e foi inspirado num livro escrito pela própria mãe. A mãe é a Joyce Smith. O menino acorda, né? Ele joga no time de basquete da escola e a mãe tá preparando um mexido com ovo lá, só que ele despreza um pouco a mamãe dele e acaba dando o mexido pro cachorrinho da família, né? Então, só que ele não dá muita atenção para a família dele e tal. Ele carrega traumas, né? Da infância. Sim, da infância. Ele é um menino adotado, Como ele adotado, foi né? adotado, então ele se sente meio que rejeitado por não ter os pais de sangue, né? É isso? Isso. E ele se sente meio que rejeitado pelos amigos por ele ser uma criança adotada, então ele se sente indigno de... Ele não se sente, como é que se diz? Ele não se sente confortável com isso, né? Um pouco insatisfeito com a situação. Mas todo o tempo a mãe está demonstrando um amor verdadeiro, como fosse a mãe de sangue, né? Aí ele tem que apresentar um trabalho na escola da família. Só que ele acaba não fazendo, ele fica meio assim, distante da família, ele não dá atenção para a família, para a mãe, para o pai, não retribui aquele amor que a família tem por ele lá, né? Então, seguindo aqui, aí a mãe, ela participa do grupo de leitura da igreja. A mãe dele é cristã, né? Isso, sim. E ela tem um grupo de amigas a qual ela se reúne semanalmente para fazer leitura bíblica e... Para compreensão da Bíblia, tudo, né? Então, aí ela tem conflito com o pastor, com o horário das... E nesse determinado período, e nesse determinado tempo, que está se passando tudo isso, há uma troca de pastor na igreja a qual ela vai, e o novo pastor que começa a cuidar da igreja, ela tem uma desavença com o pastor. Com o novo pastor. Isso. Porém, ela, sem saber, né? Ela é surpreendida que esse pastor ajuda bastante ela durante todo o ocorrer. Sim. O ocorrer da história. Ele vai estar sempre acompanhando ela ali durante todo o tempo que ela vai precisar, né? Ao lado do filho que vai estar lá. Aí o menino, ele faz outro trabalho da escola, que ele fala para todo mundo que ele é adotado, que ele veio da Guatemala e os pais adotaram ele na igreja. Aí tem um jogo de basquete lá, ele briga com os meninos, tá tendo um treinamento que logo vai ter um campeonato de basquete entre as escolas. O John, ele tem uma paixão que é pelo basquete. Ele sonha ser um grande jogador de basquete futuramente. Porém, ele tá com dificuldade na escola, ele tá com dificuldade de notas na escola. Sim, isso, claro. E em certo momento, o treinador chega no John e dá meio que um choque no John. John, seguinte, você tá faltando notas, tô sabendo que você tá faltando notas lá no boletim da escola, e se você não estudar para recuperar essas notas, eu vou ter que te afastar do treino, o basquete, né? John, com medo, né, e apaixonado pelo basquete, rapidamente ele começa a estudar para recuperar as notas.
E ele prepara um trabalho que estava devendo. E Isso. aí no dia seguinte ele chega na sala de aula e a primeira coisa que o John faz é resolver o grande problema que ele tem, que é o problema da adoção, né? Ele nunca tinha assumido na sala, para os amigos, que ele era adotado. E antes dele começar a fazer a apresentação do trabalho, ele se apresenta, né, que ele é um garoto adotivo, que ele é um garoto adotado e que ele fala as origens, né, da onde ele veio. Sim, que é da Guatemala, né? Que eu E falei agora há John, pouco. após ele resolver esse lema, ele se torna mais leve. Ele se torna um menino mais leve, mais tranquilo. Porém, mais tranquilo. John, ele se encontra no momento com os amigos, na casa dos amigos. Durante esse período, John, eles jogam videogame, Joga videogame e tal, né? eles Sim, ficam isso. em algum período jogando videogames 3 juntos. Eles brincam, coisa de adolescente. E Porque vai ter um feriado na segunda-feira. Então eles estão junto na casa do amigo, né? nesse feriado? Isso, vai ser segunda-feira, feriado do. É um feriado, então tá, peraí. Deles lá, que eu não lembro o nome. Vai ter um feriado. Dia seguinte tem um feriado e John Não, aproveita. na verdade, acho que é na sexta-feira e o feriado é na segunda-feira. É porque eu anotei aqui. O feriado é na segunda-feira. O John tá com os amigos no momento de lazer, jogando videogame, e enfim, entre eles. Aí eles E resolvem. em algum momento um período, já tá em período já de nevasca, já está nevando, a nevasca já está congelando os lagos, a cidade, tudo. E John e os amigos vão passear, brincar, eles saem brincando na cidade, no parque, e em determinado momento eles se deparam na frente de um lago que está totalmente congelado. Se chegando lá no lago lá, estão brincando, acho que tirando selfie, né? Eles tiram selfie, estão brincando, não estão muito preocupados que o gelo do lago pode estar fino. Aí até um dono de um restaurante que é ali perto, ele fala para os meninos, sai desse lago logo. Vocês estão perto do meio, né? Acho que tinha o quê? Uns 9 metros de O profundidade. lago, por conta da nevasca, o lago já estava totalmente congelado, porém Isso, a camada de gelo ainda estava muito fina. tava muito fino. E eles estavam brincando enfim, entre eles, e começaram a tirar foto juntos, talvez para marcar aquele momento, e resolveram tirar foto em cima do lago congelado. E durante esse momento que eles estavam ali tirando foto, um senhor que morava ali perto, que era dono de um restaurante, Isso. visualiza eles em cima do lago e alerta eles que o lago, que estão correndo perigo, que aquele lago, aquele gelo ainda está muito fino e eles correm risco daquele gelo quebrar e eles sofrer algum acidente. Isso. Porém, assim que o Senhor avisa para eles, acontece que eles tragédia. Caem, que o menino cai dentro lá, realmente, né? Não, na verdade, caiu os 3, né? Realmente acontece a tragédia. Realmente o lago trinca, o gelo trinca e cai os 3 dentro e afunda. E os 3 caem dentro do lago, em água gelada. E eles começam a lutar, a debater para tentar sair de dentro do lago, porém muito frio, muito gelado. A temperatura começa a cair muito rápido, e eles tentam sair dentro do lago com muita dificuldade. Enquanto isso, aquele senhor que tinha alertado percebe que aconteceu o acidente, e ele liga para o corpo de bombeiro, o corpo de bombeiros mais próximo para vir ali, né? ajudar a resgatar ali os meninos, os adolescentes. Porém, os poucos minutos que leva para os bombeiros chegar é suficiente
para acontecer o É, pior. ele fica quanto tempo? Acho que uns 20 minutos 20 lá. Ele minutos. fica 20 minutos. John, os dois amigos de John conseguem sair dentro do Sobreviver, lago. Porém, exatamente. John, ele não aguenta, ele luta, porém ele não resiste e ele afunda. E no que ele afunda, ele desmaia e ele fica preso entre pedaços de gelo no fundo do lago. Foi Eles escrever. conseguem chegar em poucos minutos e começam a procurar por John. Porém, eles comunicam entre si que a probabilidade de haver de John estar vivo é muito pouca, porque Isso. o tempo que ele já está preso embaixo da água já é um tempo já suficiente para ele não mais estar vivo. Porque já não tá. Como é que se fala? Ele não tá mais oxigenando o cérebro, né? Mais ou Mas menos isso, eles, né? ainda com a esperança de conseguir resgatar o garoto em vida, eles continuam a procura do John. Nisso, um dos bombeiros, muito otimista, pega um gancho, uma vara, Eu acho que é uma vara. É uma espécie de uma vara de pescar, né? pega uma vara e começa a cutucar embaixo do lago. Ele começa a cutucar embaixo do lago para ver se ele consegue sentir o corpo do John. O Tá. John estava sumido num lago enorme, Aí que do coberto nada. de gelo e, Sei. gente, pensa no drama. Aí que do nada ele escuta alguém dizer assim. É, é, mais pra trás, mais pra trás. O bombeiro, ele ouve um Uma voz, né? O bombeiro ele ouve alguém falar para ele. O bombeiro estava quase desistindo de Isso. continuar ali procurando o corpo do John. Porém, antes dele parar, ele ouviu a pessoa, alguém falar para ele mais para trás. E quando ele realmente foi mais para trás, ele sentiu tocando no corpo do John. E aí foi quando aconteceu o resgate do John. John foi resgatado e foi levado rapidamente para o Pro hospital, né? Para a pro parte do hospital. Nisso, a mãe de John ainda não primeiros sabia o que estava acontecendo, que estava ocorrendo, que o filho dela tinha sofrido esse acidente brutal, violento. violento, né? E, porém, enquanto John era levado para o hospital pelos Pela equipe dos bombeiros, né? pela equipe do socorro, a amiga do. A mãe, a mãe de um dos garotos liga para a mãe do John e avisa para ela que John, juntamente com os outros amigos, tinha sofrido um acidente e estava no hospital em uma situação muito delicada. Aí começa novamente mais um drama com a mãe do John. Então, aí chegando no hospital lá, né? É, aí os médicos vão tentar reanimá-lo, né? Chega a equipe, tenta lá, tal, do custo. Eles veem que a situação do menino não é muito boa, né? Porque assim, ele ficou muito tempo embaixo d'água e ficou sem oxigenação no cérebro. Aí ele fala assim, um dos médicos, se por acaso ele voltar, ele vai ter, ele vai ficar com sequelas, né? Aí médico, o médico-chefe lá, né? Que não sei se é o nome assim que se diz, ele meio que desiste. Ele falou, aí a mãe chega lá, o médico vai conversar com ela e pede para ela entrar na sala. Aí ele pede para a equipe toda sair, para ela ficar sozinha com o menino, né? Aí foi a parte que me emocionou pela segunda vez. A mãe do John, ela tem um primeiro contato com o filho após o acidente. E Ela quando vai ela tocando entra, nos pés e dele, né? quando ela entra na sala, na sala onde o Onde eles estão adolescente, ali, né? onde o adolescente estava sendo reanimado pelos médicos, ela se aproxima do John, que está em coma, e ela começa a fazer algo que chama a atenção de todos,
ela começa a fazer uma oração. Uma oração muito forte, Ela com faz fé, uma né? Com fé, né? oração a Sim, sim. Deus e pede para Deus, o Espírito Santo, O Espírito trazer Santo, é o isso. John de volta, porque o John, ela lembra de cenas do John quando o John ainda era bebê, e aí ela começa a orar e pedir com toda a força e fé para que o Espírito Santo traga o John de volta. O John já estava desenganado pelo médico. Já estava desenganado, O né? médico já Isso. tinha falado para os enfermeiros que o John não tinha mais jeito. Infelizmente, o John já estava morto. Mas quando a mãe do John fez a oração para que Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo trouxesse o John de volta, o John, Começa a maquininha. Pi, pi, pi. a máquina que controla os batimentos cardíacos do John começa a pitar, como demonstração que o coração do John começa a bater novamente. E aí os médicos, que estavam totalmente desenganados, começam a perceber que está acontecendo algo totalmente fora do controle da realidade que eles costumavam ver. E aí começa novamente uma luta para tentar resgatar a sanidade do John, né? O menino até, ele tem uma amiga da mãe e também o pai, eles não acreditam que vão voltar, que o menino vai voltar à vida. Isso não sei se você lembra dessa parte. E a mãe acha ruim, a briga, fala, mas como assim? Você não acredita em Deus, na fé? Você não tem fé que seu filho vai voltar à vida, né? Na verdade, a mãe do John estava otimista, Estava bem porque ela otimista, viu né? uma reação do menino enquanto ela fez a oração. Porém, as pessoas, os amigos, não tinham visto nada daquilo. Então, as pessoas estavam totalmente desacreditadas na possibilidade de que o John poderia voltar. E a mãe do John, ela se apegou naquela demonstração naquela reação que o John deu, que o John teve, e todo tempo ela demonstrava uma confiança que o John iria voltar. Porém, as pessoas que iam visitar o John ficavam meio assustados e preocupados com a reação dela, achando que ela estava louca, que ela estava com problemas Porque ela começou a brigar com o pessoal do hospital, que ninguém tinha fé, né, tal, né? Ela estava crendo, então todas as pessoas, todas as pessoas que se aproximavam, demonstrando ali demonstrando uma reação negativa, que o John não iria voltar, e ela reagia de uma forma meio que muitos entendiam que era agressivo. E ela pedia o tempo todo para os médicos não usar palavras negativas em relação ao John. E também ela pedia para os amigos que ia visitar, que não era para usar nenhuma expressão negativa em relação ao John. Tipo, sinto muito pelo seu filho, infelizmente, é lamentável. Ela não queria ouvir essas palavras, ela rejeitava todo esse tipo de... Ela sempre tinha um pensamento positivo, ela não queria que ninguém pensasse negativamente, Ela né? acreditava que se as pessoas falassem palavras negativas, o John ia ouvir E ouvir e e não ia iria lutar, piorar a situação do John. não Então iria lutar pela vida, né? ela queria que as pessoas falassem somente palavras positivas. E é muito Exato, interessante exato. porque ela reage de uma forma assim bem... Que age de uma forma positiva, né? Como é que se diz? Ela não queria que ninguém pensasse negativamente dentro daquele local, traísse forças positivas para aquela situação que estava acontecendo com o filho, né, tal. A mãe do John, o filme é interessante, curioso, porque apesar do adolescente estar em coma, a mãe, ela tá sempre acreditando, ela tá sempre
ela acende um sentimento de fé dentro dela que ela não se abate. Ela tá sempre ali, que nem uma leoa, acreditando que o filho dela vai voltar. E você não vê ela batida, você não vê ela chorando, se E só no, rasgando, se lamentando. Não, ela tá ali firme, o tempo todo firme e forte ao ali, né? lado do filho, observando tudo que está acontecendo e o tempo todo ela tá falando para todo mundo que o filho dela vai voltar. Ela tem problemas com o marido por conta disso, que o marido não acredita tanto que o filho vai voltar. Ela tem problema com algumas amigas também. Acho que um pessoal que é da escola, alguns pais também, que é alguém assim. Então, a gente fica sabendo lá que o bombeiro que ajudou o menino, ele é ateu. Que ele meio que escuta alguém dizer mais para trás, mais para trás. A partir daí ele meio que pensa assim, há alguma coisa a mais, eu vou acreditar em Deus a partir de agora, né? O John passa vários dias no hospital. O John, ele consegue levantar um sentimento de piedade de toda a cidade, né, daquela cidade, do pessoal que fez o resgate, do pessoal da igreja, o pessoal, os amigos da escola, e fica todo mundo fazendo, todo mundo todo mundo em uma corrente de emanar de pensamentos positivos. Pensamentos positivos para a recuperação do John, para que o John possa voltar a sair do coma. E eles estão o tempo todo em vigília. E o filme é um filme muito bonito, porque ali fala um pouco sobre fé, né? Que a fé, ela realmente remove montanhas. O menino tem um momento do filme que o menino ele aperta a mão do pastor e a mão da mãe. Eles fazem perguntas sobre basquete, sobre o Michael Jordan, né? O John tá em coma, não pode esquecer disso. Ele tá em coma, ele tá desacordado. Em coma, a mãe conversa com o John e no que ela vai conversando com ele, ela sente o John apertar a mão dela. Apertar a mão dela e apertar a mão do pastor. E aí ela sente o John apertando a mão dela e ela chama o pastor para também ter a prova de que o John realmente está reagindo. E aí o pastor segura na mão do John e eles combinam em fazer algumas perguntas pro John e pede pro John responder apertando a mão de cada um. E conforme vão fazendo as perguntas, o John vai reagindo e apertando a mão. É muito lindo essa parte. Aí tem uma parte também que os médicos, aí eles vão chamar os médicos. Aí tem um deles que fala assim, não, isso aí deve ser reação muscular. Eles não estão acreditando ainda, após todo esse acontecimento, ela corre e chama os médicos, para os médicos também testemunhar o que está acontecendo. E aí, quando o médico, que é reconhecido, um médico muito renomado na cidade, vem para ver o que está acontecendo, e ela pede para o John reagir. Porém, infelizmente, nesse momento acontece algo que é muito de fé. O John não responde. Ela vai perguntando e pede pro John reagir, porém o John não reage. E aí os médicos ficam observando e percebem que aquilo pode ser algum problema, uma reação, algum surto dela, né? Por ela estar muito na expectativa. E aí um dos médicos até comenta que aquilo ali pode ser. Aí pode ser uma reação muscular, não sei como é que se diz, uma reação do corpo lá, né? É muita coincidência perguntar e ele responder imediatamente, né? Aí depois disso, a mãe já tem problema de diabetes. Ela desmaia. Desmaia lá no hospital mesmo. A mãe do John tem um grande problema. Ela é uma mulher que tem problema com obesidade. É um pouquinho gordinha. Ela né? tem um problema grande com obesidade, e também e por conta dessa obesidade, ela tem um problema de diabetes tipo 1, que obriga ela a estar sempre tomando os remédios controlados para controlar a diabetes. Porém, durante todo esse drama, ela
para de tomar alguns remédios, esquece. E E aí que ela fica vários dias sem dormir também, né? Que ela, ele por até conta do comenta lá, né? estresse, falta de ela não tá tomando os remédios, ela tá ali ao lado do John e ela passa mal ao ponto até de desmaiar. Ela é socorrida e o E o médico, médico até briga com ela, né? Não, você vai. Como é que ele fala lá? chama a atenção dela de que ela precisa descansar, que ela precisa dormir, ela precisa descansar porque ela já tá há muito tempo Tá muito tempo. sem dormir e aquilo tá prejudicando a diabetes dela, né? E porém ela não quer se afastar de perto do John. Porém o médico, para poder salvar a vida da mãe, do filho e da mãe, Senão ia ser dois no o hospital, né? médico até pega pesado com ela, fazendo até certa ameaça com ela. Ó, se você não. Ela pede, fala que só vai dormir 3 horas. O médico ordena que ela durma no mínimo 5 horas. Porém, se ela não dormir até 5 horas, ele vai expulsá-la de dentro do hospital. É Do bem hospital, legal o né? filme, é um drama, mas tem uns momentos de Ó, distração que é bem bacana também. o menino fica em coma. Aí a mãe, ela fala assim, ó, vai ser agora ou nunca. Eles estão conversando com o médico, os pais, né? Ela fala assim, você pode desligar os aparelhos e vão ver se ele volta à vida, sozinho. E vai pedir para todos da equipe, a comunidade em si, para orar para o John voltar à vida. Porque já estava se fazendo já, acho que uns 2 dias já, né? Quase 3 dias que ele estava naquela situação ali, né? Aí é nesse momento que à noite vem um monte de gente da comunidade da escola que vai cantar a famosa música e fica cantando lá fora, vai chamar a atenção da mulher, né? Ela vai até a janela lá. A gente percebe, o pai percebe que o John, que está deitado lá, de coma, vê que ele tá chorando, tem uma lágrima. Então quer dizer que o menino tá escutando, ele tem uma reação, ele entende que ele tá semi-acordado, semi-dormindo, sei lá como é que fala, né? Aí passa o dia de manhã, os médicos vão desligar os aparelhos. Aí ele começa a ter uma convulsão, tal, aí a mãe fica desesperada ali, e o Não, menino... deixa eu posso resumir isso aí? Pode. Tá. Em algum momento do filme, o John, os amigos do John, o pessoal que está acompanhando pela mídia, porque a TV faz a cobertura sobre o acidente, então todo mundo fica sabendo do acidente. E de repente uma multidão de pessoas vão para a porta do hospital, para a janela do hospital onde o John tá, e começa a cantar uma música linda em homenagem ao John. E naquele momento que todas aquelas vozes começam a cantar aquela música por nome dele, Não sei, eu vou pôr depois aí. o John começa a ter uma reação novamente. O pai do John olha o John e vê que tá descendo uma lágrima no olho do John. E é um momento muito lindo, mágico, porque ali se percebe novamente, se confirma que o John não está morto. E o John tá lutando pela vida, apesar de estar em coma. E em seguida, a mãe do John sai e ela tem uma conversa com Deus, porque o pastor... Ah, sim, ela vai até o em cima lá do O hospital, né? pastor pede para a mãe do John, a mãe do John começa a falar para o pastor algumas dificuldades que ela tem, na personalidade dela. E o pastor fala para ela que ela tinha que entregar o caso do John para Deus. E aí ela vai, senta no banquinho lá fora e olha pro céu de noite e começa a conversar com Deus. Não senta no banquinho, ela vai lá em cima. Ela tá com neve, ela fica em pé. E aí, nessa conversa que ela tem com Deus, ela fala para Deus que ela pede perdão para Deus, né? Ela fala que ela é uma pessoa muito difícil e ela pede perdão para Deus. E aí ela fala para Deus que Deus tem... E vai entregar na mão de Deus. E aí ela fala para Deus que seja feita a vontade de Deus. Se for da vontade de Deus que o John viva, amém. Se não for, se Deus quiser levar o John, tudo bem, ela vai aceitar.
e seja feita a vontade de Deus. E aí ela retorna, e quando ela retorna, ela chega para o médico-chefe, pede para o médico-chefe tirar o John do coma e deixar o John lutar pela vida sozinho, sem estar em coma. O John está em coma reduzido, É induzido. coma induzido, que é o E nome. aí o médico aceita e o médico chama a equipe e vai lá e tira todos os aparelhos do John. E é um momento muito difícil, é muito dramático, porque no momento que o médico pede para ela estar presente, para ela ver o momento que vai estar tirando ele do coma. E durante todo esse momento, esse período que está tirando o John do coma, o John tem algumas reações que assusta, que preocupa ela. Ela não está acostumada a ver, né? Aquela reação Começa a se clínica desesperar ali, médica. né? Sim. E aí o John, conforme vai tira o aparelho de John, o John começa a dar umas tremedeiras, começa a dar um choque na cama, ele começa a dar uns impulsos na cama e ela É, começa a gritar, porque... é que eu acho que é choque anafilático, sei lá como é que fala o nome assim, né? E aí ela grita e pede para eles parar, tentar parar, que ela fica muito assustada. Até o momento que o John para de dar aqueles impulsos e fica tudo calmo. E aí acontece o que ela O estava milagre esperando. aconteceu. O John começa a voltar à vida. Então, aí ele volta à vida, aí passa uns dias, acho que um mês, tal, depois que acontece isso tudo. Não, peraí. O John, ele volta e o médico disse que caso o John voltasse, o John ia ficar com grande sequela, ele ia ficar com problema sério no cérebro, talvez ele não iria reconhecer, ele ia ficar com um pouco com sequelas. Porém, quando o John voltou intacto, Inteiro. como não tivesse... Nem o médico acreditou, né? Tem uma parte que ele comenta com a enfermeira. Ele fala assim: 24 horas atrás ele estava sem. Tava quase morrendo. Passa no outro dia ele tá vivo, sem nenhuma sequela ainda. Isso é incrível. É Deus, né? Deus tá ali. Deus tá. Um milagre. Né? Um milagre aconteceu. E o John volta sem nenhuma sequela, sem nenhum problema. Apesar de ele ter ficado 20 minutos no lago sem oxigênio, apesar de o John volta intacto e John conversa com a mãe, e todos ficam sabendo que o John voltou, saiu do coma, e todos começam a comemorar a recuperação do John. E o pessoal começa a ligar na escola, E né? todo mundo Os começa amigos, a tudo. fazer festa. E naquele momento o John, E aí o John fica sabendo que ele esteve em coma e o John volta para casa. E de repente o John tá na escola novamente. John, ele vai volta ao local onde do Ah, acidente. sim. Isso, E nesse momento que ele volta ao local do acidente, ele encontra o bombeiro lá, né? o bombeiro que ajudou o John. E aí o John, O muito feliz, o John fica Luke Cage. feliz, alegre por conhecer pessoalmente o bombeiro, que falaram para ele que tinha salvado ele. E eles começam a conversar e o bombeiro fala pro John, olha, eu não sei como, mas não foi eu que te salvei, não foi eu só tirei você, mas alguém falou para mim que você... Estava mais para trás, que mais antes para trás. de eu desistir, eu tava desistindo, Ah, porém é isso, alguém foi. falou para mim mais para trás. E foi quando eu cutuquei com a vara e senti. Ou seja, o bombeiro, ele era ateu, ele não acreditava em Deus, porém ele conseguia entender como que aquela voz surgiu falando para ele que o John estava ali naquele local, exatamente naquele local ali. E aquilo deixa ele muito intrigado. E John, de repente, volta para casa e John vai para a igreja. E na igreja, o pastor novamente agradece a Deus pela recuperação do John.
E todos que estavam torcendo, muitos que estavam torcendo pro John, também vai para a igreja, e ali o pastor faz uma homenagem ao John e pergunta ali, mostra pro John assim toda a energia que todos estavam mandando para ele enquanto ele estava lá. Bom, e é isso aí, pessoal. Eu vou falar agora algumas curiosidades dos bastidores deste filme. O filme apresenta músicas originais da cantora cristã contemporânea Carrie Underwood. A história de John Smith foi contada em um livro intitulado O Impossível, a História Milagrosa da Fé de uma Mãe e a Ressurreição de seu Filho. Um nome bem curtinho, né? Escrito por Joyce Smith e Ginger Okoababa. O verdadeiro John Smith faz uma participação especial no filme, como estudante da escola onde Joyce trabalha. O personagem do pastor, interpretado por Topher Grace, foi criado especificamente para o filme. Na vida real, a família de John não frequentava a igreja. Eles não frequentavam a igreja, segundo pesquisas que eu fiz aqui, né? O filme foi gravado principalmente em Winnipeg, no Canadá, devido às semelhanças climáticas com o Missouri, onde a história real aconteceu. Eu ouvi falar também que eles gravam muito lá devido acho que os impostos que são mais baratos lá, um negócio assim. Os pais de John Smith são interpretados por George Lucas e Roxanne Dawson, que também dirigiu o filme. Superação, o Milagre da Fé arrecadou cerca de 50 milhões em todo o mundo e foi indicado a alguns prêmios, incluindo o Dove Awards de melhor filme inspirador do ano. 3 anos depois, John chegou a dar entrevistas, afirmando se lembrar pouco do acidente, que entrou para a história mundial. Ele atualmente é um servo de Deus e tem um perfil nas redes sociais, com mais de 40 mil seguidores. Ele é casado com Abigail Smith, sua namorada desde a escola, e com quem tem um filho, o pequeno Everest Judá. E é isso aí, pessoal. Aqui vamos finalizando o nosso primeiro podcast. O podcast do canal Quarto do Colecionador. Deixe o seu like, compartilhe. Se você souber mais alguma curiosidade, alguma coisa do... Por favor, pode deixar nos comentários abaixo. Por favor, compartilhe e deixe o seu like, tá? Para chegar a mais pessoas possíveis. Mais alguma coisa? Só, né? Então, muito obrigado. Vamos ficar por aqui. Até o próximo podcast. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até o próximo podcast.